Começa mais uma aula na quarentena. Salve, salve pessoas lindas do meu coração, salve o pessoal do Valfrido Coelho, salve os alunos dos 7º anos. Voltando aqui para mais uma aula, a segunda aula aqui pra gente, tá? Mas para orientar vocês, lembrando que não é nada oficial, tá? É mais para vocês manterem alguma rotina no estudo de vocês. Hoje a gente começa o 3º capítulo do nosso livro, que é sobre ecossistemas terrestres. Antes disso, tem alguns assuntos que são trabalhados no livro de vocês muito rapidamente, que eu vou tentar colocar aqui de uma maneira melhor para vocês, também rapidamente, tá? Pra gente iniciar e falar sobre os seres vivos. Na natureza, hoje, nós classificamos todos os seres vivos em 5 grandes grupos. Esses grupos são chamados de reinos. Esses reinos são os reinos Animalia, o reino animal, Plantae, o reino das plantas, reino Fungi, que representa os fungos, reino Protoctista, que representa as algas e os protozoários, e o reino Monera, que representa as bactérias e as cianobactérias. E aí você pode perguntar, professor, mas e os vírus? Ficam aonde nisso aí? Vírus, que é uma coisa que todo mundo está escutando o tempo todo ser comentado, ser falado, porque a gente está em plena pandemia de um vírus que é o coronavírus. Os vírus, eles foram colocados como seres vivos há pouquíssimo tempo. Então eles não fazem parte dessa grande classificação, que é uma classificação muito antiga, e eles têm uma classificação à parte e não entra nessa classificação. Então quem vai estudar vírus estuda uma classificação própria, distinta dos vírus. Por exemplo, o coronavírus, na verdade, é uma família de vírus. Ou seja, todos esses vírus têm uma camada que envolve esse vírus, que em um formato de uma coroa. Daí vem o nome, coronavírus. Corona é uma palavra em latim que significa coroa, né? Então os seres vivos estão agrupados nesses 5 grandes grupos. A gente sabe que essa classificação ela vai se estratificando em grupos menores, grupos menores, grupos menores. Que grupos são esses? O grande grupo que abarca uma grande quantidade de seres vivos vai ser sempre o reino. São 5 reinos. Mais abaixo dele a gente tem o grupo do filo, que representa o que? Um grupo um pouquinho menor do que o do reino. Depois vem a classe, o grupo da classe. Depois vem ordem. Depois vem família. Depois vem gênero e espécie. Ou seja, quanto maior a quantidade de grupos, quanto mais próximo da espécie, maior vai ser o parentesco entre espécies. Por exemplo, vamos comparar eu, um ser humano, com uma árvore. A gente tem alguma coisa em comum dentre esses grupos? Então a gente começa lá pelo reino, que é o maior grupo. Eu faço parte de um reino, as árvores fazem parte de outro reino. Então a gente é muito diferente. Se eu for me comparar com um gato, por exemplo, eu vou ter um parentesco muito mais próximo desse animal. Por quê? Porque tanto eu como o gato fazemos parte do reino animal. Tanto eu como o gato fazemos parte do mesmo filo, que é o filo Chordata. Ou seja, aqueles animais que apresentam uma coluna vertebral de maneira geral. Nós fazemos parte também da mesma classe, né? Nós somos mamíferos, eu e o gato. E obviamente o gênero é diferente e a espécie é diferente. Por volta aí do século XVIII, existia um cientista que organizou e colocou essa organização que a gente conhece hoje, que vai de reino até espécie. Ele também propôs as regras de nomenclatura das espécies, ou seja, para que uma mesma espécie de animal, de planta, de fungo, de protozoário não tivesse nomes diferentes em vários lugares do mundo, como que acontece com os nomes que a gente chama de nomes populares. Um exemplo é o galo de Campina. O galo de Campina é uma ave comum no Brasil, em várias regiões do Brasil, mas dependendo da região ele é chamado de nomes diferentes, porque são nomes populares. Como, por exemplo, aqui no Nordeste ele é chamado de galo de Campina, mas em outras localidades ele é chamado de cardeal, né, por conta do cardeal da Igreja Católica, que tem um chapéu vermelho, devido à sua característica principal. E pode ter também vários outros nomes, dependendo da região onde eles se localizem. Então, para a gente fazer um padrão, normalizar isso aí, ou seja,
tem um padrão de nomenclatura que todo cientista, de todo mundo possa compreender, né? Linneu, que foi um cientista lá no século XVIII, instaurou toda essa regra de nomenclatura, essa classificação biológica que a gente conhece hoje. Então, se eu chegar lá no Japão e dizer assim, Felis catus, o cara vai entender que eu estou falando do gato, o animal doméstico que a gente cria. Então, essa nomenclatura ela é sempre dada em latim e ela é sempre formada por duas palavras. A primeira palavra designa o gênero do animal. Então, pegando o exemplo do gato, o gato faz parte do gênero Felis, que é o gato doméstico Felis catus. Porém, existem outras espécies de felinos que fazem parte do mesmo gênero, que são muito próximos, né, de um parentesco com o nosso gato doméstico. O Felis silvestris, por exemplo, seria outro exemplo. Então, dentro de um mesmo gênero, você pode ter várias espécies diferentes. Então, se um animal, ou uma planta, ou um ser vivo tiver o mesmo gênero, significa que ele é muito mais próximo, tem características muito semelhantes a outros animais, né? Como é o caso dos vários felinos que a gente encontra na natureza, por exemplo. Beleza? Então, todo o animal ele vai ter um nome científico. Nome popular ele vai ter vários, dependendo da região do mundo. Mas nome científico ele só vai ter só um. Por que ele é escrito em latim? Porque latim é uma língua que a gente chama de língua morta. É uma língua que nenhum povo, nenhuma nação, nenhum país do mundo fala. Apesar dela ter servido como base para várias línguas como o português, o espanhol, o italiano e etc. Então vamos falar um pouco sobre os 5 reinos, tá? O reino dos organismos mais simples, a gente vai partir dos organismos mais simples até os mais complexos. O reino Monera compreende as bactérias e as cianobactérias. São um grupo mais simples que a gente tem de organismos vivos e eles são os organismos mais antigos que a gente tem na Terra. Para vocês terem uma ideia, a idade da Terra é de mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E as bactérias, elas estão no nosso planeta há 3,5 bilhões de anos, mais ou menos. Então eles estão aqui há muito mais tempo do que você imagina. As bactérias, de maneira geral, ou são de vida livre ou são parasitas. Ou seja, ou vivem tranquilamente, né, como é o caso, por exemplo, das cianobactérias, que são fotossintetizantes, vivem em ambiente aquático, ou essas bactérias também podem ser patógenas, ou seja, causar doenças em outros seres vivos. A gente tem uma lista enorme de doenças causadas por bactérias para o ser humano. Por exemplo, cólera. O grupo que é um pouco mais complexo do que o grupo do reino Monera é o reino protoctista. Representa os protozoários. Alguns deles, inclusive, causam muitas doenças, como por exemplo, como a malária, como a doença de Chagas, dentre várias e várias outras. Esse grupo também pertence ao grupo das algas, que está dividido entre macroalgas e microalgas. Então as algas também fazem parte do reino protoctista. Elas são bem diferentes porque elas são fotossintetizantes, elas são autótrofas. Elas absorvem a luz para produzir o seu próprio alimento. O grupo maior ainda um pouco é o grupo do reino fungi. Representa os fungos, desde aquele fungo que dá na sua pele a famosa frieira, impinge, pano branco, até o cogumelo que você pode comer aí como um champignon, shiitake, shimeji. Os cogumelos, as leveduras, inclusive, são utilizados para a fabricação de cerveja e alguns, inclusive, que causam doenças, as micoses. Todos esses fazem parte do grupo do reino fungi. Não fotossintetizam e geralmente ou são parasitas ou são agentes decompositores, ou seja, se alimentam de material em decomposição, de matéria orgânica que está morrendo. Um grupo um pouco maior ainda e extremamente fascinante é
o grupo das plantas, o reino Plantae. O reino Plantae é dividido em 4 grandes grupos: as briófitas, que representam aí os musgos e as hepáticas; as pteridófitas, que são as samambaias e as avencas; as gimnospermas, que são os pinheiros; e as angiospermas, que são todas as plantas que têm flores e frutos. As briófitas são as mais simples, né? São de pequeno porte e não apresentam frutos, não apresentam sementes, não apresentam flores. As pteridófitas, né, tipo a samambaia, já são de porte maior um pouco, já apresentam características mais complexas, já apresentam vasos de circulação de seiva, os vasos condutores de seiva, porém não apresentam nem sementes, nem frutos, nem flor. Já as gimnospermas, os pinheiros, elas apresentam apenas sementes. Elas não têm flores, elas têm estruturas reprodutíveis chamadas de estróbilos. Parece com a flor, mas não é. O termo gimnosperma significa semente nua. Por quê? Porque as sementes vão estar lá fora do fruto, nuas, né? Expostas ao ambiente, como é o caso do pinhão aqui na região do sul do Brasil, né, com os pinheiros do Paraná, lá da mata de araucária, que a gente vai ver nas próximas aulas. E as angiospermas são a grande maioria das plantas que a gente conhece, são as mais famosas plantas, digamos assim, são aquelas plantas frutíferas, ou qualquer planta que tenha flor. Muitas vezes a planta tem flor, você pensa que ela não tem fruto, mas ela tem um fruto bem diferente. É um fruto que não é comestível. E dentro dos frutos, obviamente, você vai ter as sementes. E a gente parte para o grupo, né, maior, que é o grupo dos animais.